Boa noite, meus irmãos, e a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês nesta noite. Nós nos reunimos através desta plataforma, mais uma vez, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, para devotarmos a Ele culto e, sobretudo, ouvirmos a sua palavra, estudarmos as Escrituras. Que você seja bem-vindo. Eu já noto as primeiras pessoas que entram, dentre elas as que eu mais amo nessa terra, minha esposa, meus filhos, a minha mãe. Um beijo para vocês. Que vocês, Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos nesta noite ao nosso estudo bíblico. Eu vou tentar habilitar aqui os meus comentários. Eu não sei, já faz alguns dias que eu não consigo ler comentários. Agora sim. Saber quem entrou, quem está assistindo. Por gentileza, dê um feedback de como está o áudio e também a imagem, tá bom? E vocês estão vendo aí a cruz que foi colocada aqui atrás no nosso púlpito. Há tanto tempo nós queríamos uma cruz aqui, e essa semana o Wellington e a Celita estiveram aqui colocando esta cruz aqui atrás, lembrando a todos que nós somos a comunidade da cruz, de que o nosso compromisso é com a cruz de Cristo, anunciar o Evangelho de Jesus. A visão da nossa igreja é ser uma igreja centrada no Evangelho. Então a cruz é o nosso símbolo, símbolo de vergonha, símbolo de dor, mas símbolo também de vitória. Boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês estejam prontos para estudar as Escrituras mais uma vez, mais um momento em que a gente se encontra e que, devido a todas as circunstâncias, é um momento especial para todos nós. Nós estamos sendo tão atacados por tantas notícias pesadas. É uma alegria poder parar e dedicar uma hora aí da nossa noite para ouvir as Escrituras Sagradas, ouvir a Palavra de Deus. Vamos orar, queridos? Quero convidar todos vocês, e já lembrando, e é algo que eu sempre peço, desligue notificações agora do seu celular, desligue a televisão na sua casa, pegue a sua Bíblia, e reserve esse tempo para cultuar ao Senhor. Eu sei que vocês podem dispersar facilmente aí dentro de casa, atender o celular, ligar a televisão, conversar, buscar alguma coisa na geladeira para comer. Resista, tá bom? Resista e separe esse tempo como se você estivesse aqui no nosso espaço, como nós sempre fazemos todas as quintas-feiras. Eu estou aqui sozinho agora no salão da igreja e eu confesso para vocês que às vezes dá vontade de chorar, né? De entrar aqui sozinho, pensar que esse lado meu direito aqui, agora nesse instante, 8 horas da noite, estaria cheio de pessoas que estariam aqui já para ouvir a palavra de Deus, e a gente está vivendo esse grande drama, esse grande momento histórico, que certamente daqui 50 anos, se nós não estivermos mais aqui, falarão dele, e que rompeu com algo que pra gente, que é o culto a Deus. Mas a palavra de Deus não está presa. Nós vamos agora meditar nela, tá bom? Vamos orar? Pai Santo,
Nós te damos graças, nós te louvamos e te bendizemos. Nós, nesta noite, invocamos o teu doce Espírito para vir inflamar os nossos corações, as nossas mentes, para o estudo das Escrituras, Senhor, para este momento ímpar em que nós temos para buscar ao Senhor. Fale conosco, ó Deus. Alimenta a nossa alma de esperança, de alegria, de entusiasmo, de coragem. Oh, meu Deus, nós precisamos tanto dessas virtudes nesses dias tão sombrios, nesses dias tão difíceis. Precisamos muito de coragem. Nós precisamos muito de alegria, Senhor. Nós precisamos muito de amor também por aqueles que estão padecendo, Senhor. Renova o nosso amor, ó Deus. Renova a nossa coragem, a nossa alegria, a nossa esperança em Ti. Oh, meu Deus, nós oramos por aqueles que estão sofrendo, Senhor. E lembramos, ó Pai, do seu Mário, nosso irmão, que está, Senhor, internado aqui, ó Deus, no hospital da Unimed, e vivendo, Senhor, aguardando um milagre do Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor pode fazer esse milagre e dar uma nova oportunidade de vida ao seu Mário, Senhor. Oramos pela sua esposa, que também foi diagnosticada com o novo coronavírus. Guarde a dona Suzy, Senhor, que a sua recuperação seja rápida. Ó Deus, guarde a sua vida, a sua estrutura, não apenas física, mas também emocional, diante, Senhor, do estado delicado do seu esposo que está no hospital. Nós oramos pela irmã da dona Suzy, que também, ó Deus, foi diagnosticada. Ó Deus, ela é diabética, as suas funções renais estão comprometidas, e nós oramos neste instante, suplicando a tua intervenção portentosa na vida daquela mulher, Senhor. Nós não a conhecemos, o Senhor a conhece, e o Senhor pode curá-la, Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo financeiramente. Ó Deus, os milhões de desempregados, ó Pai, do nosso país. Oramos por aqueles, ó Deus, que estão em busca da primeira parcela do auxílio emergencial, Senhor. Pessoas que ainda não conseguiram resgatar esse dinheiro. Senhor, nós oramos por eles, oramos pelos desempregados, oramos, ó Deus, pelos profissionais que foram mandados embora, Senhor, e estão agora, Senhor Jesus, sem direito, alguns deles, ao seguro-desemprego. Pai, oramos por aqueles pais de família que tiveram diminuição no seu salário, Senhor. Nós apresentamos isso ao Senhor. Oramos, ó Deus, pelos milhares de pastores que tiveram as suas côngruas também cortadas, missionários que estão sem receber salários, ó Deus. Pai Santo, nós pedimos a tua bênção sobre inúmeras famílias, ó Deus, de filhos do Senhor, que estão sofrendo tanto com esta pandemia. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo emocionalmente os efeitos do isolamento e do distanciamento social. Pai, que a tua presença agora seja confortadora, transformadora, Senhor, libertadora também, porque a tua presença, Senhor, é mais significativa do que uma multidão de homens e de mulheres ao lado de um solitário. Senhor, alcance nesse instante aqueles que estão sofrendo com a solidão, Senhor. Nós oramos, ó Pai, para que a nossa igreja tenha os braços estendidos a todos os que sofrem, Senhor, aqui ao nosso redor. Dá-nos um coração generoso, Senhor. Dá-nos um coração generoso para compartilharmos os recursos que o Senhor nos tem dado, para compartilhar o nosso tempo, nosso serviço, Senhor. Há tanto sofrimento ao nosso redor. Dá-nos, ó Deus, um coração compassivo.
Oramos, ó Pai, pelas nossas autoridades nesta noite, pelo presidente da República, Senhor. Oramos, ó Pai, pelos ministros, especialmente aquele que está ocupando o cargo de ministro da Saúde. Oramos também pelo ministro da Economia, homem tão sábio, Senhor, tão inteligente, tão capaz, mas ele necessita da tua sabedoria, e eu oro, ó Deus, para que o Senhor conceda a ele sabedoria, para elaborar um plano, para alavancar a nossa economia, ó Deus, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Oramos pelo governador do nosso estado, Senhor, pelo nosso prefeito, pelos vereadores da nossa cidade, lembramos dos profissionais da saúde, lembramos dos enfermeiros, ó Deus, lembramos dos médicos, todos que trabalham nos hospitais. Pai Santo, cubra-os, proteja-os, abriga-os, ó Pai, para que eles possam trabalhar, desempenhar um bom papel, sem medo, Senhor, de voltarem para suas casas e transmitirem, ó Deus, o contágio deste vírus para os seus. Pai Santo, abençoa o teu povo, abençoe a tua igreja. Nestes dias, ó Deus, é minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Queridos, abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Continuaremos o nosso estudo em Atos dos Apóstolos e faremos isto hoje. Atos 18, vamos ver como foi a chegada do apóstolo Paulo na grande cidade de Corinto. Vocês sabem que Corinto é uma palavra muito especial. E tem 2 livros na Bíblia com este nome, e vocês sabem o que isto lembra, né? Então guardem bem isto. E nós vamos ver como que a igreja nasceu na cidade corintiana. Na cidade de Corinto, na Grécia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Vamos todos ler? Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Distava 80 quilômetros de Atenas, a capital intelectual do mundo, até Corinto. Corinto era um grande centro comercial. Devido à sua posição geográfica privilegiada, era uma cidade que gozava de um grande centro, aonde mercadores do mundo inteiro se dirigiam à cidade para vender os seus produtos. Mas Corinto não era conhecida apenas pelo comércio, pela afluência de pessoas do mundo inteiro que procuravam a cidade. Mas Corinto era conhecida também pela sua sensualidade. E aí vocês vão traçar comparativos entre Corinto e também Balneário Camboriú. Cidade conhecida pela promiscuidade, cidade conhecida pela prostituição, pela devassidão, cidade conhecida pela grande religiosidade. E notem que a religiosidade talvez anda muito perto de todo tipo de devassidão sexual, não andam longe. Em Corinto havia adoração a muitos deuses, sobretudo a 2 deles: ao deus do mar, Poseidon, em que um grande templo construído a este deus, que era cultuado. Corinto era uma cidade marítima, e também um templo construído à deusa do sexo e do amor, Ártemis.
que ficava no monte chamado Acrorinto. E ainda existem ruínas deste templo na cidade de Corinto, lá na Grécia. E nesse templo havia pelo menos 1000 sacerdotisas, que eram mulheres que trabalhavam como escravas sexuais. A deusa. E durante o dia elas trabalhavam no templo. À noite, perambulavam pela cidade oferecendo os seus serviços. Os relatos do mundo antigo sobre Corinto e a sua perversidade e devassidão são vastos. E foi para lá que o apóstolo Paulo se dirigiu para plantar uma igreja. Mas Corinto não era apenas conhecida pelo comércio, pela promiscuidade, mas era também conhecida pelo seu orgulho. Um povo orgulhoso. Orgulhoso da sua cidade, que era muito bonita, que foi reconstruída pelo imperador Júlio César no ano 27 da nossa era. Não, 27, me desculpe, antes de Cristo. Grandes prédios, grandes e suntuosos prédios existiam em Corinto. E era uma cidade que se orgulhava das suas construções, da beleza da cidade, da sua riqueza. Para alguns homens eram muito ricos em Corinto. A grande população em geral era composta de escravos, pessoas muito pobres. Paulo se dirige para essa cidade e lá ele permanece um bom período de tempo, formando uma importante igreja nesta importante cidade do mundo antigo. Versículo de número 2. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. Nós sabemos, através do historiador Suetônio, que este decreto do imperador ocorreu no ano 49 da nossa era. Portanto, entre 49, 50 e 51 é o ano em que Paulo se dirige para a cidade de Corinto, porque ele se encontra com este casal, Áquila e Priscila. E por que o imperador decretou a saída dos judeus de Roma? O historiador diz que é por causa de um entrevero entre judeus e cristãos, por causa de um tal de Crestos. Certamente ele estava se referindo a Cristo. Por causa deste entrevero, o imperador expulsou todos os judeus de Roma. Então este casal, levado pela providência divina, saem de Roma e vão trabalhar e viver em Corinto. Paulo se encontrou com eles. Eles já eram cristãos. Portanto, Paulo não está sozinho em Corinto. Havia um casal para ajudá-lo lá. Versículo de número 3. E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. Qual era o ofício do apóstolo Paulo? O texto vai mostrar. O ofício deles era fazer tendas. Paulo também tinha esse ofício. Embora Paulo fosse um teólogo, um rabino,
ele tinha uma profissão. E a sua profissão era fazer tendas. Porque um pai judeu se preocupava em ensinar uma profissão aos seus filhos. Havia um provérbio judaico que dizia que um pai que não ensina uma profissão ao filho está ensinando a se tornar um ladrão. Então Paulo se junta a eles. E o texto diz que Paulo passa a morar com eles, na mesma casa, e trabalhar com eles também. Versículo de número 4. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo os judeus como gregos. Esse é o método do apóstolo Paulo. Ele chega em uma cidade, ele procura uma sinagoga e começa a falar de Cristo. Tanto para os judeus que estão frequentando a sinagoga, como também para os gentios que se interessam pela religião judaica. E olha o verbo que Lucas usa, persuadir. É isto que nós fazemos. Nós não queremos converter ninguém à força. Nós queremos anunciar a mensagem do Evangelho, acreditando de que a palavra de Deus e o Espírito Santo são suficientes para transformar a mentalidade e o coração dos ouvintes. Persuadir é diferente de iludir. E aqui deixa eu falar uma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, como era um homem solteiro, certamente, ele abre mão de receber sustento financeiro das igrejas e prefere trabalhar com as suas próprias mãos para levantar o seu sustento. Para que não haja nenhum tipo de impedimento para aqueles que estão ouvindo a sua mensagem em relação ao conteúdo que ele pregava. A questão do sustento dos pastores sempre foi uma pedra no sapato das igrejas. E o apóstolo Paulo abre mão de pedir para que as igrejas pagassem o seu salário e passa a trabalhar com as suas próprias mãos. Entretanto, ele reafirma o compromisso que as igrejas devem ter com os seus pastores, mas ele voluntariamente abre mão do sustento pastoral da igreja e passa a trabalhar para se manter. Ele é pioneiro daquilo que é conhecido até hoje entre muitos missionários, que são chamados de fazedores de tenda. E que são, queridos, muito bem aceitos. Um exemplo, para você ser missionário no Oriente Médio, para você ser aceito como missionário na China, em alguns países fechados ao cristianismo, você não pode entrar e pedir visto nesse país como missionário. Se você tem uma profissão de engenheiro, de médico, de enfermeiro, você solicita visto para entrar nesses países com a sua profissão. E alguns continuam trabalhando, sendo que eles vão para lá para serem missionários. Tá bom? Portanto, esse era o método do apóstolo Paulo. Agora, no versículo 5, do capítulo de número 18 de Atos dos Apóstolos, acontece algo especial com Paulo, porque ele recebe uma oferta financeira de uma das igrejas que ele plantou, e na verdade uma das igrejas que Paulo mais nutriu carinho por ela. Se você estudar as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo amava todas as igrejas que ele fundou,
que ele plantou, mas ele tinha um carinho especial com duas dessas igrejas. Eu queria que vocês tentassem adivinhar quais são essas igrejas, tá bom? Escrevam aí. Olha o que diz o versículo 5. Quando Silas e Timóteo, e aí eu quero cumprimentar meu amigo Alessandro. Deus te abençoe, Alessandro. Seja bem-vindo, tá bom? Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a chegada do apóstolo Paulo na cidade corintiana, de Corinto, na Grécia, tá bom? Já que a minha mãe está por aí, só ela sabe o que eu a fiz sofrer por causa de Coríntios. Atos 18 e 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, já dei uma pista de qual é a igreja que Paulo nutre uma relação de muito afeto. E esses dois homens, Silas e Timóteo, levam um presente para o apóstolo Paulo. E qual é este presente? Uma oferta financeira. Quero que vocês adivinhem qual foi a igreja que enviou esta oferta financeira para o apóstolo Paulo. E o que acontece com ele? Quando ele tem dinheiro no bolso, olha o que acontece com Paulo. Ele se entrega totalmente à palavra. Ele vai gastar o seu tempo inteiro. Ele vai gastar todo o seu dia. 24 horas do dia ele se entrega à pregação da palavra de Deus. E o que ele faz? Ele testemunha que Jesus é o Cristo. Ele testemunha que Jesus Cristo é o Messias de Israel, o Messias prometido. Ele tem tempo para fazer isso. Eu imagino Paulo o dia inteiro na sinagoga. As pessoas estão com dúvidas. Elas estão sendo expostas ao Evangelho. Ele está trazendo o Antigo Testamento todo e dizendo o seguinte: todo o Antigo Testamento é sobre Jesus. Jesus é a criança prometida do Jardim do Éden. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Jesus é para aonde os sacrifícios de Levíticos estão apontando. Jesus é o profeta superior a quem Moisés anunciou em Deuteronômio. Jesus Cristo é um rei superior a Davi. Jesus Cristo é um sacerdote superior a Arão. Jesus Cristo é um profeta superior a Moisés. Ele está ensinando a Bíblia, apontando para Jesus. E olha o que ele diz, queridos. Enquanto ele esteve em Corinto, olha o que o Paulo diz. Como foi a sua atividade, como foi a sua missão na cidade de Corinto. Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. E quem respondeu Filipos, que foi o Alessandro, ele acertou. De fato e de verdade, a igreja de Filipos foi a igreja que enviou donativos para o apóstolo Paulo. E se você quiser saber, era uma das igrejas mais pobres da região. E ela se mobilizou e enviou esse recurso para o apóstolo. E o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses para agradecer pela ajuda financeira
que a igreja enviou para ele. Tá bom? Vocês abriram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, versículo de número 1. Dona Romilda, lá de Paranaíba. Seja bem-vinda, Dona Romilda. Deus abençoe a vida da senhora aí no Mato Grosso do Sul. Um abraço à igreja de Paranaíba, tá bom? Saudades de vocês. Paulo diz em 1 Coríntios 2, e nós vamos ter uma ideia de como foi a sua atividade missional em Corinto. Irmãos, quando estive com vocês, e ele esteve com os coríntios 1 ano e 6 meses, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 2 Coríntios 2, do 1 a 2. Eu decidi não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A pauta da pregação de Paulo é a crucificação de Jesus, é a cruz de Cristo. Vejamos o que ele afirma agora em 1 Coríntios 1 e 18. Vamos lá? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Tá aí então, queridos. Paulo, enquanto esteve em Corinto, se empenhou em pregar o evangelho, em falar de Cristo e da sua cruz, o significado da vida de Jesus, o significado da sua morte e da sua ressurreição. Agora, tem algo que acontece com ele, e que parece que é um roteiro que persegue o apóstolo Paulo. Versículo de número 6, vamos ver? Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. A reação dos judeus na sinagoga com a pregação de Paulo centrada em Jesus foi de blasfêmia e oposição. A palavra oposição denota desejo de atacar fisicamente o apóstolo. Os judeus em todos os lugares se revoltam contra o Paulo. Por que eles se revoltam contra o Paulo? Eu quero que vocês abram de novo a Bíblia de vocês em 1 Coríntios. Paulo vai explicar por que os judeus se revoltam contra o Paulo, e este comportamento se repete desde Antioquia da Psídia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Em todas as cidades em que Paulo passava, ele procurava uma sinagoga, anunciava aos judeus de que Jesus era o Messias prometido, e a reação deles é oposição, blasfêmia e o desejo de matar o apóstolo. Então Paulo vai dizer por que isso acontece. 1 Coríntios, capítulo 1, 23 e 24. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Vocês encontraram? Vou dar mais um minuto para que vocês acham aí 1 Coríntios. Depois de Atos em Romanos e depois de Romanos, 1 Coríntios.
Olha o que ele diz: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A pregação de Cristo crucificado é um escândalo para o judeu. Essa palavra escândalo denota um impedimento, algo absurdo, que a mente humana não consegue compreender. É uma pedra de tropeço. Algo surreal. Um judeu acreditava que o Messias viria ao mundo como um ser poderoso, político, militar. Paulo está dizendo que Jesus não era nada disto. De que ele pregou um reino que está para além deste mundo. Porque ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. E de que ele voluntariamente se entregou para morrer na cruz. Os judeus buscam sinais. Durante 18 meses que Paulo esteve em Corinto, não há registro de nenhum milagre através do seu ministério. Diferentemente do que vai acontecer em Éfeso, que nós iremos ver na semana que vem. Então, os judeus querem um sinal para crer. Porque a mensagem é escandalosa e Deus não concede nenhum sinal para eles. Na verdade, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, na verdade 2 Coríntios 4, vai dizer que os judeus não creem, porque os olhos deles estão fechados, vedados. Então eles blasfemam e planejam atacar fisicamente o apóstolo Paulo. Agora vamos ver Atos dos Apóstolos 18, versículo 7. Qual é a reação de Paulo? Paulo diz para eles que vai deixar de evangelizá-los. Paulo sacode, olha só, as roupas num sinal para expressar de que ele está livre da responsabilidade que ele tem diante dos judeus de pregar o evangelho para eles. E diz que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. E eu estou livre dessa responsabilidade. Ele está ecoando palavras do profeta Ezequiel, que recebeu uma incumbência de pregar a palavra de Deus, sobre a responsabilidade de ser corresponsável pela situação dos seus ouvintes. Paulo sai da sinagoga. Versículo 7. Olha o que ele vai fazer. Ele agora vai se dedicar a evangelizar os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Quer dizer, era um grego que frequentava a sinagoga, temente a Deus, mas não era judeu. Já expliquei isso para vocês. Os estrangeiros se atraíam pela mensagem, o ensino bíblico que eles aprendiam na sinagoga. Mas eles não se convertiam ao judaísmo. Um dos obstáculos era a circuncisão. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Olha a estratégia do Paulo. A sinagoga
está fechada para ele pregar. Então ele se dirige para uma casa ao lado da sinagoga. Versículo de número 8. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor. Olha só, um judeu importante crê em Deus. E crer no Senhor é aceitar a sua mensagem, é se render ao seu senhorio. Com toda a sua casa, em Atos dos Apóstolos, quando o chefe da família se converte, ele traz para a fé não apenas ele, mas toda a sua casa, sua esposa, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os seus funcionários. Também muito dos coríntios, ouvindo, olha só que coisa linda, creram e foram batizados. Ato contínuo, ouvir o evangelho, crer com o coração e foram batizados, fizeram a sua pública profissão de fé. Vieram diante da igreja e diante dos homens dizendo o seguinte: a partir de agora nós professamos a fé no único Deus, que se revelou como Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós professamos a fé em Jesus Cristo, que morreu redentoramente pelos nossos pecados. Confessamos a fé no Espírito Santo. Cremos na única igreja de Cristo, que vem desde o tempo dos patriarcas, e nós assumimos essa fé. E isto é o significado do batismo e da profissão de fé. E eles não demoraram. O texto grego dá a ideia, queridos, de que eles não demoraram em fazer isto. Ouviram, creram e foram batizados. O ministério do Paulo não foi a despeito da oposição. O ministério do apóstolo Paulo não foi infrutífero em Corinto. Agora, queridos, deixa eu dizer para vocês quem eram essas pessoas que formaram a igreja de Corinto. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 26. Vocês vão ver qual era o tipo de pessoa que compunha a igreja nascente de Corinto. 1 Coríntios 1 e 26. Ok? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Dona Romilda, Amanda. Porque a palavra de Deus tem poder. Ela transforma homens, transforma mulheres, dá coragem aos homens para professar a fé em Jesus Cristo, mesmo diante da possibilidade de sofrerem retaliações na sociedade devido à sua profissão de fé. 1 Coríntios 1 e 26, e eu cumprimento a Dona Suzy, que está com a gente. Deus abençoe a sua vida, Dona Suzy. Nós estamos orando pela senhora, orando pela sua irmã e, sobretudo, pelo seu Mário, tá bom? Receba o nosso abraço e conte com as nossas orações para que Deus possa conceder graça à senhora, curar o seu Mário e também a sua irmã, tá bom? De acordo com a vontade soberana dele. Irmãos, olha o que o Paulo diz. Considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. A igreja de Corinto não tinha muitos sábios, não tinha pessoas poderosas e não tinha pessoas de nobre nascimento. Versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo
para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para uma sociedade opulenta, orgulhosa, ali está o povo de Deus, composto não de pessoas nobres, não de pessoas poderosas apenas, e nem de pessoas sábias, segundo o mundo. Mas Deus escolheu justamente o oposto. E este oposto, queridos, os historiadores falam que eram escravos, que compunham a igreja de Corinto. Versículo 30, este que é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Mas vocês que são desprezados, olha só, vocês que não são nada, vocês que são fracos, vocês que são considerados loucos, vocês são dele. Dele quem? Vocês são de Deus. Em Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, vocês se tornaram pessoas que pertencem a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o remédio que cura a baixa autoestima do ser humano. Imagine esses escravos ouvindo isto. Aos olhos da sociedade vocês não são nada. Mas tem um porém. Vocês pertencem a Deus por causa de Cristo Jesus. Se existe mensagem mais gloriosa do que esta, eu desconheço, irmãos. É esta mensagem que nós devemos pregar a todos. O qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. São essas pessoas humildes, que foram alcançadas pelo Evangelho, que compõem a então igreja de Corinto. Vamos ao versículo de número 9. E nós vamos terminando já, lendo o versículo 9, de Atos dos Apóstolos 18. Certa noite, Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo teve uma visão à noite. Jesus Cristo apareceu para ele para lhe trazer encorajamento e esperança. E aqui, queridos, nós aprendemos que os cristãos mais fortes também sentem fraquezas.
eles ficam desapontados. Eles se cansam. Eles têm medo. Eles são tentados a desistir. Certamente a oposição dos judeus trouxe medo ao apóstolo Paulo, por tudo aquilo que ele já vinha sofrendo e que nós estudamos nas semanas anteriores. Mas em uma noite, não sei se ele estava dormindo ou se ele estava orando, o Senhor Jesus Cristo o fortaleceu através de uma visão ou através de um sonho. E aqui, queridos, deixa eu falar algo para vocês, que é muito mal compreendido por muitos. A igreja, no geral, é dividida por dois grupos. Aqueles que dizem que essas experiências estão disponíveis para todos os cristãos em todos os tempos. E aqueles que dizem que essas experiências cessaram com os apóstolos. E, sobretudo, quando a Bíblia foi fechada, que todos os livros da Bíblia estavam fechados, e nós chamamos isso em teologia de cânon sagrado. Então existe um grupo na igreja que diz que essas experiências, como Paulo teve, de ter uma visão de Jesus, uma visão espiritual, uma visão celestial, elas continuam. E há um outro grupo que diz que essas experiências acabaram com os apóstolos. Eu tenho uma palavra hoje sobre os dois grupos. Eu quero dizer isso para vocês, sobre os dois grupos. O primeiro corre o risco de trivializar, a palavra é esta, as manifestações de Deus. Porque, queridos, vocês estão vendo que Paulo, o grande missionário, ele não tinha essas visões constantemente. Ele não tinha essas experiências espirituais todos os dias. Paulo não acordava de manhã dizendo o seguinte: hoje eu vou orar para ter uma visão celestial. Hoje eu quero que haja milagres em Corinto. Hoje Deus esteve aqui e falou comigo assim. Porque é algo tão especial que não pode ser trivializado, não pode ser algo tratado como corriqueiro. Por outro lado, o outro grupo, ele afirma que Deus não se manifesta mais. Ele afirma, e isto é uma espécie de deísmo, que depois que Deus completou a obra, sobretudo inspirou a Bíblia, deu todos os livros da Bíblia para a gente, Deus se ausentou da igreja. E deixou de interagir com a igreja, com o povo de Deus. Queridos, nós rejeitamos tanto um grupo quanto o outro. Não há nenhum versículo da Bíblia que nos habilita a dizer que todas essas experiências devem se limitar aos apóstolos. Que depois que os apóstolos morreram e que a Bíblia chegou a nós, essas experiências acabaram. Contudo, nós também não trivializamos isto. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus encoraja a sua igreja
como ele encorajou o apóstolo Paulo. E como que Deus encoraja a sua igreja hoje? O método diário que Deus usa para encorajar a sua igreja e falar com os seus da mesma maneira em que ele falou com o apóstolo Paulo é através das Escrituras Sagradas. É claro que podem ocorrer um evento especial como esse que ocorreu com Paulo. Mas o método usual em que Deus usa para encorajar o seu povo, encorajar a sua igreja, é através das Escrituras. A Bíblia é a voz de Deus disponível para os cristãos. E Deus não cessa de encorajar os seus filhos através da Bíblia. Porque talvez você queira, esse é o grande erro, das pessoas buscarem não o encorajamento de Deus, mas buscarem a experiência por si só. E o método de Deus encorajar e fortalecer o seu povo é através das Escrituras. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, e que você veja, você que hoje está sofrendo por falta de encorajamento, você que está pensando em desistir, você que está desanimado, como que Deus usa? Qual é o método que Deus usa para promover ânimo, coragem, força? Romanos, capítulo de número 15 e o versículo de número 4. Olhe o que Deus diz. Vocês encontraram Romanos 15 e 4? E eu cumprimento as pessoas que estão conosco, Jennifer, o Carlos Menezes, filhos do nosso presbítero Carlito, e a nora do Carlito também. Que Deus abençoe a vida de vocês aí em Cascavel. Romanos 15 e 4 diz o seguinte: se você está sofrendo por falta de encorajamento, falta de esperança, nesses dias sombrios, nesses dias difíceis, eu não encorajo você buscar uma experiência. Eu encorajo você buscar aquilo que o apóstolo Paulo está ensinando em Romanos 15 e 4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O método usado por Deus para encorajar o seu povo é através das Escrituras. Você sente falta de coragem, falta de estímulo. A palavra de Deus diz para você hoje: procure ler as Escrituras. Elas foram escritas para ensinar você, e para ensinar a mim, para ensinar a igreja de Jesus, a fim de que, pela paciência e o consolo das Escrituras, tenhamos esperança. A finalidade final das Escrituras é promover esperança no coração do fiel. Então eu volto a repetir:
Não buscamos experiências pela experiência. Não rejeitamos a manifestação de Deus, dizendo que estamos fechados e que não precisamos da sua manifestação. Não somos orgulhosos a tal ponto de acreditar que podemos viver a vida cristã sem a intervenção de Deus. Entretanto, nós buscamos encorajamento diário através das Escrituras. E eu vou dizer para vocês, irmãos, as Escrituras é mais segura do que um sonho e uma visão. Tá bom? Portanto, não desprezamos a Bíblia Sagrada. Ela nos traz esperança. E tudo aquilo que Deus falou com Paulo, tudo aquilo que Jesus falou com Paulo, olha só o que ele fala com ele. Não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você. Não tenha medo é a primeira coisa. A segunda, fale e não fique calado. A terceira, eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal. E a quarta, tenho muito povo nesta cidade. Nós não temos tempo, queridos, de explorar isto. Porque eu quero falar sobre esses 4 aspectos rapidamente, antes da gente terminar. Mas são ecos das Escrituras. O que Jesus fala com Paulo é o que Deus fala com o povo de Israel através do profeta Isaías. Em Isaías 43, Deus fala com o povo de Israel e usa essas palavras: não temas, ó Israel, porque eu estou contigo. Eu vou ler para vocês Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quer dizer, quando você enfrentar provações, adversidades terríveis, eu estarei com você. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abdenego, jogados em uma fornalha. E as promessas de Deus se cumprem. Você não vai se queimar. As chamas não o atingirão. Aquilo que Jesus fala com Paulo é aquilo que Deus fala com Isaías para que ele transmita à nação de Israel. Portanto, o encorajamento nosso vem das Escrituras. Eu espero que não haja mal-entendidos, porque eu estou propondo uma outra via, que não seja a busca desenfreada pela experiência, nem a rejeição completa das experiências, mas as Escrituras, a palavra e o Espírito. Amém? Houve uma pergunta sobre o dom de língua em Atos 2,
fora do contexto, mas eu vou dizer para vocês. Nós já tratamos isso quando estudamos Atos. Lá no começo do nosso estudo. O dom de língua em Atos 2, no dia de Pentecostes, é um evento único. Ali é um evento único. Tá bom? Foi um fenômeno profetizado por Joel que se concretizou ali. E o Pentecostes ocorre uma vez apenas. Mas não significa que as outras experiências estão fechadas. Tá bom? Falar em línguas em Atos 2 é diferente do falar em línguas de 1 Coríntios capítulo 14. E aí seria um outro estudo para um outro momento. Tá bom? Se é esta a pergunta, eu tentei responder agora. Tá bom? Foi o Tiago que perguntou, né? Então vamos lá, queridos, caminhando para o encerramento do nosso estudo. Ok, irmãos? Vocês estão comigo? Não tenha medo. Algo que nos paralisa. Medo. Medo. Nós temos medo de coisas reais. E nós temos medo também de coisas que nunca vão acontecer. Medo. Medo do contágio desse vírus, medo da economia em colapso. E às vezes sofremos por antecipação. E o medo paralisa as pessoas. E um dos comandos que mais se repetem na Bíblia: não tenha medo. Vale a pena repetir de que a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia. Não tenha medo. Eu estou com você. A segunda coisa, fale, não te cales, porque o povo de Deus não vive em silêncio. Nós falamos daquilo que Deus fez conosco, nós falamos da boa notícia do Evangelho. A fé vive da palavra. E depois da palavra instalada no coração, a boca testemunha desta palavra. E aqui eu quero falar com você nesta noite. As nossas cidades estão repletas de notícias pessimistas. E nós somos o povo de Deus. Nós temos uma esperança firmada na cruz de Cristo. Nós, por sermos o povo de Deus, somos um povo diferente. As nossas conversas devem ser diferentes.
Nós não falamos nem de otimismo e nem de pessimismo. Entretanto, nós falamos do realismo, mas entretanto, queridos, o que eu percebo é que os cristãos estão pessimistas. Não há esperança nos nossos lábios. Nós temos uma esperança viva. E nós devemos falar às pessoas que estão à nossa volta, mesmo diante da pandemia, da proximidade de uma nuvem de gafanhotos. Nós devemos falar da nossa esperança, fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, e falar dessa esperança para essas pessoas que estão à nossa volta. Por que Paulo não deveria ter medo? Por que eu não devo ter medo? Por que você não deve ter medo? Olha o que Jesus fala para ele: eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal. Se você ler o versículo 12 em diante, até o versículo 16, você verá que os judeus armaram uma conspiração contra Paulo, mas eles começaram a brigar entre eles. Porque Deus protege os seus. Enquanto nós estamos dentro do relógio cronológico de Deus, nenhum mal vai nos suceder. Ninguém vai te fazer mal, Paulo. Eu vou te guardar. A quarta coisa, queridos, o tempo não permite mais. A doutrina da eleição, da predestinação. Pois tenho muito povo nesta cidade. Eu não tenho alguns, eu tenho muito povo nesta cidade. Deus sabia em Jesus que ele tinha muitos ali e que Paulo deveria continuar pregando, ensinando a palavra de Deus. Por quê? Porque havia um povo que não sabia nada sobre Deus, que não sabia nada sobre Jesus, que não tinham feito nada para merecer o amor de Deus, que continuavam vivendo como corintianos em Corinto, na imoralidade, na vida do pecado. Entretanto, aos olhos de Jesus, essas pessoas já pertenciam ao povo de Deus. Elas não tinham feito nada para merecer este título, esta bênção gloriosa. Entretanto, por causa da doutrina da eleição, pelo fato de Deus ter escolhido o seu povo antes mesmo da fundação do mundo, Jesus aparece para Paulo e diz: continue, Paulo, não desanime, Paulo. Fale, Paulo, não te cales, Paulo, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Paulo vai falar isto em 1 Coríntios. Na verdade, 2 Coríntios. 1 Coríntios, desculpe, tá? Acho que a noite está chegando. Que Deus decidiu salvar os homens através da loucura da pregação. Vejam bem, Deus tem os seus eleitos. Antes dessas pessoas compreenderem quem é Deus, Deus as tem
elas pertencem a Ele, mas elas só serão salvas através da pregação do Evangelho. Porque a fé salvadora, vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Então era necessário que Paulo pregasse para que essas pessoas fossem salvas. João Calvino dizia que a pregação do Evangelho é a voz de Deus chamando os seus para perto de si. A doutrina da predestinação é um estímulo para que a igreja continue pregando o Evangelho. Por que, queridos, que nós viemos semanalmente aqui? E às vezes, cansados, com crises de estímulo, mas nós pregamos. E por que nós oramos para que Deus abra as portas da pregação para a gente? Abra as portas das casas das pessoas, desses apartamentos aqui, dos restaurantes, dos bares. É que nós queremos pregar, porque talvez ali haja alguém que pertença ao povo de Deus, aqueles que foram ordenados para a vida eterna desde antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus não volta vazia. Por que você deve pregar a palavra de Deus aos seus amigos, convidá-los para vir na sua casa, fazer uma refeição para eles, pregar para eles? Por que você deve pregar a palavra de Deus para os seus vizinhos? Por que você deve pregar a palavra de Deus para os seus amigos, companheiros do trabalho? Por que a igreja deve pregar incessantemente? Porque nós recebemos essa incumbência de falar e não permanecer calada. E é através da pregação que Deus salva os seus. Amém? Foi através da pregação que Deus me chamou. E eu tenho essa responsabilidade de falar de Cristo. Porque ao falar eu posso me deparar com alguém que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos conceda entusiasmo, coragem para testemunhar o Evangelho. Se você nunca pregou o Evangelho, ore. Peça para que Deus te dê coragem. E Ele dá. Ele dá poder, coragem, para que a igreja, para que você, eu, possamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É Ele quem salva. Nós apenas pregamos. E é esta a tarefa que Deus deu à igreja. Fale e não te cales. Não tenha medo. Ninguém te fará mal. Porque eu tenho muito povo nesta cidade. Deus tem muitos aqui em Balneário Camboriú. Vamos pregar, queridos. Vamos evangelizar. Vamos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus conceda uma ótima semana para você. A gente volta a se ver domingo às 19h30
aqui nesta plataforma, tá bom? Deus abençoe as nossas vidas, a sua vida. Vamos orar. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação para fazer? Por gentileza. Amanda, Silvana, Deus abençoe a vida de vocês. Eu não consigo ver todos que estão aqui. Francisco, é o pastor Francisco lá de Tocantins? É você, sujeito? Pastor Márcio está por aí também. Deus te abençoe, pastor. A Leda pede oração, nós vamos orar, Leda, pela sua vida, tá bom? Para que Deus te dê graça, te dê forças, te dê ânimo. Ô Francisco, recebe meu abraço, tá bom? Você, a Kelly, e Deus abençoe o seu ministério, a igreja, a IPI, aí no Tocantins. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Saudades de você, tá bom? A Jennifer pede oração pela cidade dela, Cascavel. Estão com muitos casos de Covid. Hoje tivemos mais de 150 casos confirmados. Tristeza. Vamos orar. Nossa cidade também, um boom. Nosso estado. Cada dia que passa, os números aumentam, queridos. Não vamos deixar de cumprir com as nossas responsabilidades, de evitar aglomerações, de usar máscaras. Quarta IPI de Lusiânia. Ô Francisco, faz tempo que a gente não se fala, né? Mas Deus abençoe a quarta IPI de Lusiânia, aí em Goiás. Deus abençoe a sua igreja, meu irmão, seu ministério, e abençoe a cidade de Lusiânia e o estado de Goiás, tá bom? Recebe o nosso abraço da IPI de Balneário Camboriú. E não se esqueça de orar por nós. Tá bom, Francisco? Muito pequi com frango aí, né? O Carlito pede oração para Simone. Vamos orar pela Simone. E não se esqueçam, queridos, de orar por esses pedidos que estão sendo feitos aqui, tá bom? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos os pedidos de oração, Senhor, que o seu povo apresenta, e eles o fazem porque têm fé, creem, Senhor, de que o Senhor tem poder para responder às nossas orações. Senhor, nós apresentamos diante de Ti a vida da Simone, pedimos a Tua bênção sobre ela, pedimos a Tua graça, Senhor, pedimos para que o Senhor alcance as necessidades, carências da Simone e dê a ela da Tua paz, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pela dona Suzy, mais uma vez, pela sua irmã que está internada também, num quadro crítico de coronavírus. E sobretudo, Senhor, lembramos do seu Mário. Oramos por ele, Senhor. Que amanhã os médicos se surpreendam com o seu estado de saúde. Glorifica o teu nome, Senhor, fazendo esse grande milagre. Abençoe a dona Suzy também, a sua saúde. Senhor, cuide da tua filha, dê uma boa recuperação, Senhor. Oh, meu Deus, guarda a vida da dona Suzy, Senhor. Nós oramos pela Jennifer, pelo Carlos Henrique, lá em Cascavel, Senhor. Oramos pela cidade de Cascavel. Senhor, proteja os habitantes daquela cidade, Senhor. Abençoe, ó Deus, os médicos, os hospitais, os postos de saúde. Senhor, os centros de controle desta pandemia.
Pai, nós oramos para que haja diminuição do número de contágio a partir de amanhã, não apenas em Cascavel, mas em todo o país, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos guarde e nos abençoe. Oramos, ó Pai, para que nós possamos testemunhar de Jesus Cristo no meio desta pandemia, falar do reinado soberano de Cristo, do seu poder glorioso, do seu amor redentor. Pai Santo, eu lembro de orar pela Leda, para que o Senhor abençoe a vida da Leda, Senhor. Cuide dela, ó Deus. O Senhor sabe como está o seu coração, a sua vida, a sua estrutura. Em nome de Jesus, alcance a Leda nesta noite. Alcance o Fernando também, Senhor. Cuide dele, Senhor. Transforme a sua maneira de pensar, de agir. Pai Santo, nós oramos por eles, ó Deus. Oramos, ó Pai, pela nossa comunidade. Oramos, ó Deus, pelo culto domingo, suplicamos para que o Senhor nos abençoe, e mesmo que online, possamos prestar um culto de adoração ao Senhor, e que o Senhor receba o nosso culto, ó Deus, do alto da tua glória, se agrade do nosso culto, Senhor. Pai querido, esteja com a gente nesta noite, nos abençoe. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Deus abençoe. A gente volta domingo, às 19h30. Que a graça preciosa de Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, hoje, sempre. Amém. Um abraço a todos, ao Carlos, a Jennifer, ao nosso amigo Alexandre, lá de Londrina. Um abraço, Alexandre, a você. Um abraço a Joaninha, olha só quem está por aí, a Joaninha, a irmã do Renato. Deus te abençoe, Joaninha. Recebe o nosso abraço aí em Londrina, tá bom? Boa noite a todos, em Cristo Jesus.